Agradeço demais esse momento de estar aqui, o convite feito pela LAS para participar desse evento e ser um dos palestrantes a falar sobre um tema tão fascinante. Emendando um pouquinho na palestra anterior, eu costumo dizer que a gente não tem respostas para tudo, muito pelo contrário, né? E eu relembro sempre aquela famosa citação do Isaac Newton, né? Um dos maiores cientistas de todos os tempos. Uma vez ele disse que ele se sentia como um garoto caminhando pela praia e coletando algumas conchas na areia, tentando entendê-las, enquanto diante dele estava a imensidão toda das respostas sem que ele pudesse compreender. O que a gente faz é mais ou menos isso. A gente recolhe algumas conchas, tenta entender elas, né, mas a gente sabe que não tem a resposta, mesmo que ela esteja diante de nós, né, mas em toda a sua imensidão a gente não consegue compreender. O mundo das marcas é feito disso, de muitas perguntas e não tantas respostas, e é disso um pouco que eu vou mostrar para vocês ao longo dessa apresentação, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento, das minhas experiências nesses anos todos, justamente alinhando e aliando marca e negócio simultaneamente, né? Eu acho que essa é a grande lição de tudo isso que a gente vai falar. Eu vou começar o compartilhamento de tela agora, então vocês vão deixar de me ver e vão começar a ver a minha tela. Vamos lá, compartilhamento. O tema da palestra é esse: qual marca seu negócio quer deixar no mundo, né? E a gente vai ver que esses dois temas estão intimamente ligados, marca e negócio, são faces da mesma moeda, né? Quando a gente fala de marca, talvez a primeira pergunta surja, mas o que é marca de fato? Talvez existam diversas respostas agora circulando na mente de vocês. Eu gosto de contar alguns exemplos que nos deixam mais à vontade para poder responder essa pergunta a partir da nossa própria experiência. Eu não sei se algum de vocês já teve essa experiência não tão positiva. A gente vai guiando o nosso carro e a gente imagina que aquele aviso da reserva do tanque de combustível ele é infinito, e a gente continua andando mais alguns quilômetros pensando que aquela gasolina vai durar até o próximo posto. Até que um dia acontece o fato definitivo, né? O carro para, né? Não era infinito o tanque de combustível. E aí você tem uma pane seca, né? Uma situação não tão agradável. Aconteceu uma vez comigo isso. Mas você, por outro lado, é uma pessoa de sorte, né? O carro para, né? Deixa de funcionar exatamente num cruzamento onde em cada uma das 4 esquinas tem uma opção, tem uma alternativa para você resolver o seu problema, né? Encontrar aquilo que falta dentro do tanque do seu carro. Mentalmente, vocês já olharam para essas 4 marcas, né, para essas 4 empresas, para esses 4 postos de gasolina, e já fizeram a escolha de aonde vocês vão levar a garrafinha ou vão empurrar o seu carro para que o frentista complete o tanque. Dito isso, eu falo que o produto que eles vendem é exatamente o mesmo, né? A gasolina vem da mesma refinaria, tem exatamente a mesma fórmula química, né? Ou seja, é uma commodity indiferenciada, mas nem por isso fez com que a gente escolhesse uma das alternativas, porque nós temos uma percepção de qualidade diferente a respeito das 4 marcas. Necessariamente eu não estou dizendo que a qualidade é diferente, eu estou dizendo que a nossa percepção de qualidade é diferente em relação às 4 alternativas. A nossa mente funciona assim, né? Funciona com essas imperfeições, né? Tem um exemplo interessante da medicina, talvez alguns de vocês já tenham tido conhecimento sobre essa pesquisa. Para uma injeção ser feita com perfeição num paciente, tem em torno de 12 passos que precisam ser seguidos, né? Além de um profissional, um enfermeiro ou uma enfermeira, para executar essa tarefa. Alguns pacientes têm problemas de saúde que exigem uma recorrência em aplicações, né? E alguns anos atrás foi desenvolvido um tipo de aplicação, uma autoaplicação, ou seja,
um mecanismo que permite o próprio paciente fazer a sua injeção com um passo só e sem a necessidade de um profissional da área. Aí vem uma coisa bastante curiosa, né, em relação, de novo, à qualidade percebida a respeito das coisas, né? Quando uma pessoa enfrenta uma doença crônica, né, muitas vezes a analogia mental que é feita, às vezes nem percebida, né, tá lá no subconsciente mental, é a analogia de que eu preciso vencer uma guerra, né? Eu tenho um inimigo muito claro para derrotar, que é a doença, né, e eu estou travando uma guerra para vencer esse inimigo. E dentre essa visão, dentro dessa percepção que os pacientes têm a respeito do seu problema, de um lado, eles enxergavam uma arma, ou seja, eu estou preparando uma arma para vencer essa guerra, né, 12 passos, um profissional especialista aplicando, e de outro lado, eu tenho uma ferramenta que parece muito mais um brinquedo, né, uma autoaplicação em um passo só que eu mesmo posso fazer. Que interessante isso, né? A recusa em usar uma solução mais fácil porque a percepção humana indica que a outra solução é mais adequada, mesmo que isso não configure uma realidade. Houve um tempo onde marca não era importante, né? Esse tempo ficou no passado, né? Hoje a gente não sabe quem é o dono, a gente não sabe quem está por trás dos negócios, em grande parte dos casos, né? Houve uma época onde era muito importante, ou seja, a confiança, o prestígio, a segurança em fazer negócios estava na referência de quem era o proprietário daquele negócio. Também já houve uma época onde era importante saber onde as coisas eram feitas. Hoje a gente compra uma série de produtos e a gente não sabe exatamente muito bem de onde eles vêm, né? Ou seja, não importa mais aonde ele foi produzido. E tem uma história bem interessante que desmistifica um pouco essa percepção equivocada, né, que a gente tem a respeito de algumas pessoas, sobre pensar que aonde é feito, quem é o dono, tem a importância decisiva na escolha, né? Essa história remete a 2013, né? Nesse ano foi lançado na Inglaterra um livro chamado O Chamado do Cuco, né? Um livro que recebeu imediatamente críticas muito positivas dos jornalistas ingleses especializados em literatura, recebeu elogios dos principais cronistas, né, de jornal e revista, dizendo que era uma obra de arte, né, muito bem escrita, era um romance muito interessante. E o único detalhe que chamava a atenção desse livro também era que Robert Galbraith, o autor, era um marinheiro de primeira viagem, era um veterano de guerra na meia-idade, nunca tinha escrito nenhum livro na sua vida, era o primeiro romance que ele escrevia. Livro que era sucesso de crítica, ou seja, um bom produto, algo muito bem qualificado, né, pelos especialistas, inclusive. Em 3 meses ele vendeu 1.500 cópias no mercado inglês, o que é muito pouco, né? Ou seja, um sucesso de crítica, um fracasso comercial. Aí alguns jornais ficaram curiosos, né, sobre quem era Robert, né, foram investigar a história desse homem misterioso que escrevia um livro pela primeira vez com tanta sabedoria. E aí foram investigar e descobriram que o tal de Robert não existia. Robert era, na verdade, um nome que tinha sido inventado pela J.K. Rowling, autora de Harry Potter, né, para lançar um livro sob pseudônimo. No momento que o Sunday Times descobre essa notícia, né, descobre esse fato, ele publica, né, O Chamado do Cuco foi escrito pela J.K. Rowling, né, não existe Robert Galbraith. O livro, que estava na posição 4.709 entre os mais vendidos ou os menos vendidos da Amazon, ele pula imediatamente para a posição de número 1. Ele vira o campeão de vendas. O livro continuou o mesmo, a capa mesma, o título mesmo, a história mesmo, os personagens os mesmos, mas ele se passou de um fracasso comercial para um sucesso comercial somente por um fator, por um pequeno detalhe: o autor, a marca.